Olá galerinha, para quem não me conhece, eu sou o Diego Raigorodsky. Eu tenho um canal no YouTube faz tempo para dar aula de português, só que faz um tempinho aí que eu também sumi e agora eu resolvi aparecer, voltar a pôr algumas aulas. Bom, quais que são os interesses aqui do canal? A gente está em 5 de outubro, como vocês sabem, as principais provas do ano estão chegando. FUVEST, ENEM, PUC, Unicamp, todas as provas aí importantes. Então o que a gente vai tentar fazer nestes períodos aí até o fim do ano? Uma revisão. Ou seja, a gente vai passar pelos assuntos mais cobrados de Enem e vestibular, ok? E vamos também tentar abordar o máximo de matéria possível. Claro que a gente não vai conseguir abordar tudo, e é claro que a gente não vai conseguir aprofundar em tudo, mas a gente vai fazer o melhor possível. E a princípio eu vou começar com português, mas nada impede que depois eu ponha outras aulinhas aí, talvez de outros assuntos, ok? Sem mais delongas, vamos lá. Hoje a gente vai começar vendo classes de palavra e vamos focar no substantivo. Então, o que é as classes de palavra? É basicamente o seguinte, o examinador lá te dá uma palavra X e você precisa saber o que é essa palavra. Será que essa palavra é um substantivo? Será que essa palavra é um adjetivo? Será que essa palavra é um verbo? Né? Claro que ele não vai perguntar assim, ele vai cobrar ali com aquela criatividade que a gente conhece. Mas é isso que a gente precisa saber. Então, quando a gente fala de substantivo, vamos começar com o seguinte. A coisa mais importante de um substantivo é saber classificá-lo. A gente tem vários tipos de substantivos. Então, vamos começar, eu vou tentar pôr em cor os grupinhos possíveis, tá? Primeiro grupinho, eu posso ter substantivos simples, substantivos ralezinha, né? Gente normal. E substantivos compostos. O que significa isso? Substantivos simples são aqueles feitos com uma palavrinha. Tá? Então, por exemplo, sol. Lindo, substantivo simples. O composto eu consigo enxergar duas ou mais palavras, às vezes juntas, né? Ó, girassol. Eu consigo ver aqui a palavra gira, certo? E a palavra sol. Então, está escrito junto, né? É uma palavra só, mas eu vejo que são duas compondo. Então, eu chamo isso aqui de substantivo composto, ok? Uma segunda classificação. Esse aqui eu fiz em azul, vamos fazer agora em amarelinho. Eu posso falar de substantivos concretos e substantivos abstratos. O que significa isso? Concreto é assim, tudo que você pode tocar, tudo que você pode pegar. Tá? É claro que às vezes a coisa não está acessível, mas você poderia pegar, né? Vou dar um exemplo, lua. A lua é concreta, certo? Você não vai poder pegar porque ela está distante, claro, você não é astronauta, se você for, beleza. Mas se não, você não vai conseguir pegar, mas percebe que a lua é concreto? Tinha um professor meu que falava assim, concreto é qualquer coisa que você pode pôr num carrinho de supermercado. Vou tentar fazer aqui um carrinho de supermercado, certo? Se você puder pôr no carrinho de supermercado e levar lá para... Isso aqui é uma lua, tá? Vou pôr até legenda, porque eu desenho tão bem que eu preciso pôr legenda. Se você puder pôr no carrinho de supermercado e passar no caixa, por exemplo, para dar um valor, é um substantivo concreto. Acho que a lua vai ser meio carinha, né? Mas dá para entender. Abstrato é o oposto, né? Claro, aquilo que eu não posso tocar são sentimentos, são qualidades. Então, por exemplo, o amor... Oh, que lindo! O amor é um substantivo abstrato, eu não posso tocar no amor, eu não consigo pegar o amor, pôr num carrinho, certo? Eu ponho meu namorado no carrinho, professor. Não, isso é o seu namorado que você chama de amor, né? Mas amor é um substantivo abstrato, não quer dizer que você põe ele no carrinho, ok? Vamos lá, próximo. Depois a gente vai pôr então aqui em rosinha. Eu posso fazer a seguinte diferenciação. Substantivos primitivos, certo? Tipo macaco, neandertal, e derivados. O que é isso, professor? É simples, tranquilo. Primitivo é assim, é aquele que eu uso para formar outras palavras. Qualquer substantivo, a maioria dos substantivos em português, dá para usar para fazer outras palavras, tá? Não é todos, mas a maioria. Vou dar um exemplo, eu pego a palavra café, tá? Ela é uma palavra primitiva em relação à palavra cafezal, né? Eu peguei a palavra café e dei nome ao local onde eu planto café. Então isso aqui é uma palavra derivada em relação à primitiva, certo? É isso que significa.
E uma última classificação que a gente pode fazer, vou pôr aqui em laranjinha, é entre simples, tem gente que chama de comum, né? Vou até melhorar porque simples já pusemos ali. Comum, desculpe, e próprio. O que significa isso? Bom, comum é aquilo para se referir a qualquer objeto, certo? Quando eu falo pedra, é um substantivo comum. Próprio é quando é para referir a um nome, né? Então eu vou dar, claro, o exemplo pessoal. Diego, quando eu falo o nome de alguém, certo? Eu estou usando um substantivo próprio. Os outros são comuns. Você pode pensar assim, próprio é nome, né? E o resto é substantivo comum. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa aí que você tem que saber. Vamos dar uma limpada aqui na nossa lousa para ver outra coisa ligada a substantivos. A outra coisa que a gente tem que ver é uma coisa que se chama flexão. Ai, professor, eu odeio ginástica, odeio educação física, venho aqui ver aula de português e você me fala de flexão. Não, não é esta flexão. Flexão na gramática é um termo chique para mudança. Só isso. Quando eu falo flexão em gramática, eu estou falando mudança. O substantivo, ele tem 3 flexões. Ele aceita 3 tipos de mudança. E isso você precisa saber. Qual é a primeira mudança? A primeira mudança que ele pode ter é a de gênero. Certo? Imagina que ele pode passar uma cirurgia de mudança de gênero, de sexo, né, se você quiser, e ele pode ser masculino ou feminino. Eu posso mexer à vontade, né? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo. Eu pego professor, e se eu passar esse professor aí pela mudança de sexo, ele vira professora. Pronto, né? Então, tá vendo? É um substantivo que mudou o gênero, mudou a sua... flexionou o gênero, se você quiser falar gramaticalmente. Ok? Outra coisa que dá para mudar no substantivo, que dá para flexionar no substantivo, o número. Né? O que significa isso? Eu posso fazer um substantivo singular, uma unidade só dele, ou posso fazer plural. Então vamos continuar no mesmo exemplo, né? Só para ficar fácil. Eu pego professor, está no singular, estou falando de um só, e se eu falar professores, pronto, esse es aqui já me indica plural, né? Agora eu estou falando de 2 ou mais, 2, 3, 4, por aí vai. E a última coisa que eu posso flexionar num substantivo é o chamado grau. Ai, professor, o que é grau? Calma, fácil. Grau é o seguinte, eu posso fazer ele grandão ou ele pequenininho. Só isso. Que o termo técnico é aumentativo e diminutivo. Né? Então eu posso pegar, por exemplo, e falar professorzão, certo? E aí eu fiz o aumentativo. Isso aqui significa 2 coisas, repare. Ou que ele é grande, que ele mede 2 metros, por exemplo, ou que ele é bom, né? Um bom professor, é um professorzão. Ou ele é grande que nem o mestre linguista, né? O professor Girafales lá do Chaves, ou ele é um bom professor, eu falo professorzão. E o diminutivo seria o quê? Eu falo professorzinho, né? A mesma coisa. Pode ser que ele é baixinho, que ele mede 1,50, ou que ele é ruinzinho, né? Ele é fraquinho, não é muito bom, então é um professorzinho, né? Eu vejo isso pelo grau. Eu posso fazer um substantivo aumentativo ou diminutivo, tá? Então essas são as coisas que dá para mudar num substantivo: gênero, número e grau, ok? Uma coisa só importante de dizer é cuidado, tá? A gente vai ver mais para frente, a gente vai continuar na aula de classe de palavras, para você saber exatamente, lembra aquele exemplo que eu dei aqui, se uma palavra é substantivo, adjetivo, advérbio, né, aquele X, o melhor é sempre ver numa frase, ok? Porque às vezes engana. Vou dar um exemplo aqui, ó, puxa um paralelo aqui, ó. Se eu pegar a palavra novo, um exemplo, eu posso usar isso aqui como substantivo e eu posso usar isso aqui como adjetivo, tá? Então se eu te der só a palavra novo assim solta, você não vai saber. Eu tenho que te dar numa frase para você ter ideia, ok? Só não esqueça disso. Mas substantivo tá aí. Essa é a primeira aula de revisão. Espero vocês na próxima, onde a gente continua o assunto. Não esqueça de curtir, compartilhar, mandar comentário, mandar pergunta, fazer tudo o que você quiser. Mas curtir, compartilhar, não esqueça, tá bom? Dá o seu joinha aí, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, isso também é bastante importante, e a gente se encontra na próxima.
Um beijo.